Boa noite, gente. Meu nome é Eduardo, sou monitor de Fisiologia 1 e essa é a minha última revisão com vocês. Dessa vez sobre um dos assuntos da P3, o controle da ventilação. É um assunto bem teórico, eu dividi em poucos slides, de forma que todas as principais partes do conteúdo fiquem em um slide específico. Assim fica mais fácil vocês irem e voltarem no vídeo para tirarem dúvidas específicas e até para lerem os slides. Eu deixei bastante informações neles dessa vez. Vamos começar então, para não ficar muito longo. Vamos começar então entendendo o que é o controle da ventilação, né? A ventilação alveolar, ela tem que ser adequada para atender às demandas do indivíduo. Quais são essas demandas? São manter a oxigenação dos tecidos e retirar excessos de gás carbônico do nosso organismo, tá? Esse controle, e é necessário que vocês entendam isso, porque tudo que a gente vai falar vai partir desse princípio, não tem esforço consciente, tá? Então o nosso corpo vai ter que de alguma forma entender o que está acontecendo para regular a nossa respiração, a nossa frequência respiratória, enfim. E como que ele vai fazer isso, né? Quais são os mecanismos que o nosso corpo vai utilizar? Bem, são três mecanismos. O primeiro mecanismo são os sensores. Eles vão monitorar as pressões alveolares de O2 e de CO2, alveolares e arteriais, né? E muito provavelmente também de prótons. E vão levar essas informações para os centros de controle, né? Centros de controle, eles são centros presentes no sistema nervoso central que coordenam as informações recebidas e enviam impulsos referentes para os efetores. E os efetores, por sua vez, eles vão modificar a ventilação através da mudança de volume corrente e de frequência respiratória, né? Então aqui a gente tem um caminho dos sensores para os centros de controle, voltando para os efetores que vão realizar as ações necessárias para o controle da ventilação. Então vamos falar um pouquinho sobre os centros de controle respiratório. São três os centros. Centro respiratório bulbar, localizado bilateralmente no bulbo. São dois os grupos. Grupo respiratório dorsal, grupo respiratório ventral. O respiratório dorsal ele é importante porque foi visto em alguns estudos que com seções acima e abaixo desse centro, secções, né, a gente consegue ainda ter uma geração de surtos repetitivos de potencial de ação para inspiração e expiração. Então, ele é considerado um dos grupos com papel mais importante nesse controle da respiração por causa dessa geração contínua de potenciais que ele pode exercer. Mas não é um controle fino, enfim, mas existe essa geração de pulsos. Para a matéria, é importante a gente entender que ele vai estar envolvido no processo inspiratório, tá? Vai ser o grupo de neurônios inspiratórios. E o grupo respiratório ventral vai estar envolvido principalmente no processo expiratório, grupo de neurônios, né? De núcleos expiratórios, da expiração, beleza? A gente vai ter o centro apnêutico, que vai estar localizado no terço inferior da ponte, perdão, e vai exercer efeitos excitatórios na área inspiratória, ou seja, grupo respiratório dorsal do bulbo. A gente vai ver uma imagenzinha, vai ficar mais claro. Confia. E centro pneumotáxico. Ele vai estar localizado na região superior da ponte, vai ser responsável por inibir a inspiração e regular o volume de inspiração e frequência respiratória. Vamos falar agora do processo inspiratório e expiratório. Lembra que eu falei da imagenzinha? Essa imagem que está aqui no slide, tá? Eu vou falar o processo e depois a gente vai dar uma olhada na imagem. A área inspiratória, certo? Grupos respiratórios dorsais, dispara potenciais de ação por meio do nervo frênico, resultando em insuflamento pulmonar. Os neurônios da área expiratória são inibidos pelos neurônios inspiratórios, ou seja, a área expiratória recebe uma inibição da área inspiratória. Vamos olhar na imagem. Olha esse in que a gente tem dos dois lados, tanto faz o lado que a gente está olhando, esquerdo ou direito, né? Mas aqui a gente tem, deixa eu tentar apontar, a gente tem os núcleos inspiratórios, eles estão disparando potenciais de ação que vão resultar no insuflamento pulmonar. Então, aqui, ó, positivo para os pulmões, negativo
para os núcleos expiratórios. Beleza? Vamos continuar. O pulmão vai insuflar, e esse insuflamento pulmonar vai ativar mecanorreceptores que vão estar presentes na caixa torácica, que vão inibir o centro apnêutico. Então vamos olhar aqui na imagem, olha, um controle negativo no centro apnêutico. O que o centro apnêutico ele faz? Ele regula positivamente os centros inspiratórios. Então eu vou ter uma menor ativação desses centros inspiratórios, grupo respiratório dorsal, né? Eu vou ter então essa diminuição desses potenciais de ação e ativação do centro pneumotáxico, esse PN aqui em cima. O que o PN vai fazer? Ele vai inibir mais uma vez o centro apnêutico, então mais uma regulação negativa, cessando a inspiração. E vai exercer uma regulação positiva dos neurônios da área, da área expiratória, grupo respiratório ventral. Assim, esses neurônios, né, de área expiratória, eles vão regular negativamente também os de área inspiratória, assim iniciando o processo de expiração. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores são dois: os quimiorreceptores centrais e os periféricos. Vamos falar um pouquinho dos centrais, tá? Os centrais eles estão localizados no lado encefálico, ou seja, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso encéfalo, da barreira hematoencefálica. Eles são sensíveis rapidamente a aumentos na pressão de gás carbônico arterial e lentamente a diminuições no pH arterial, tá? E eles não vão ser sensíveis a alterações nas pressões de oxigênio arteriais. Teve um errinho de digitação ali, peço perdão, mas ele pode gerar um aumento na ventilação alveolar ou uma inibição dessa ventilação, né? Que é uma diminuição dessa ventilação. Como que vai funcionar isso? Aqui na imagem, a gente consegue ver que a gente está entrando com altas pressões de gás carbônico, tá? Em uma das artérias que está indo em direção ao nosso encéfalo, que está dentro do nosso encéfalo. Esse CO2 ele vai passar a barreira hematoencefálica e vai liberar H+. Esse H+, aqui, ó, certo? Ele vai começar a trazer esse H+. E aí, o que vai acontecer? Como o líquido cefalorraquidiano ele tem uma capacidade de tamponamento menor quando comparado ao sangue, esse pouquinho de próton que começa a entrar no líquido cefalorraquidiano, ele, como é que fala, vai ativar esses quimiorreceptores. Então vai falar, olha, eu preciso ventilar mais, certo? Da mesma forma, no pH, eu vou ter também uma resposta, mas vai ser mais lenta, tá? Que esses meus íons bicarbonato aqui vão passar, eles vão passar mais lentamente, porque eles são menos permeáveis na barreira hematoencefálica, né? A barreira hematoencefálica é menos permeável a eles, então eles vão entrar mais lentamente. Então vai sim existir uma resposta, mas não vai ser uma resposta rápida, tá? Vamos falar então dos quimiorreceptores periféricos. Sei muito texto, mas acompanha. Eles vão estar localizados nos corpos carotídeos do pescoço e corpos aórticos na região do tórax. Tá? Eles vão ser sensíveis primariamente a diminuições na pressão de oxigênio arterial. Também vai ser sensível a alta a pressão de gás carbônico e baixo pH. As informações vão ser enviadas por meio do nervo glossofaríngeo e do nervo vago, tá? Esses quimiorreceptores, eles são compostos de duas células. Célula do tipo 1 e célula do tipo 2. Células do tipo 1 têm vesículas contendo neurotransmissores, dopamina, enfim, e que vai detectar a pressão de oxigênio, de gás carbônico e do pH. E a célula do tipo 2 vai realizar a sustentação
das células do tipo 1 quanto aos vasos sanguíneos. A gente consegue ver as células do tipo 1 aqui, realizando, né, aqui, envolvendo aqui o capilar e a célula do tipo 1. Vamos lá. A gente vai ter, né, sensores tanto nas mitocôndrias, né, a gente vai ter essa percepção de uma diminuição de oxigênio, mas a gente também vai perceber aumento da pressão de gás carbônico, né? E vamos partir do aumento da pressão de gás carbônico para a gente entender qual que é o mecanismo de funcionamento. A gente vai ter fechamento de canais de potássio, voltagem dependentes. Isso vai fazer o quê? Vai despolarizar, fazendo assim uma abertura de canais de cálcio. E com a entrada dos íons cálcio, nós vamos ter a exocitose, ou seja, sair as vesículas de dentro do citoplasma para a terminação nervosa, enviando assim um estímulo nervoso por meio, né? Aí a gente vai ter essas terminações, né? Elas vão caminhar por meio ali do nervo glossofaríngeo, do nervo vago para os nossos centros de controle. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi a revisão. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só chamar. Beleza?